Trouxe a tua Bíblia, dê um glória a Deus aí bem forte. Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Título da mensagem: a fé e a fé extraordinária. Opa, já vi uns pentecostais aí. A fé e a fé extraordinária. Aleluia. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Amém. E graças a Deus. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, toque o nosso espírito agora, para que nós possamos compreender, Senhor, não a letra, mas a tua palavra, o sopro do teu Espírito, o teu ensinamento, a tua cura, para que nós possamos compreender, Senhor, para que o nosso espírito possa compreender a tua realidade, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Abençoa todos nós que estamos aqui e abençoa todos quantos estão participando conosco, também através dos lares, aí através das lives, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Irmãos, a vida com Deus não é uma vida de tão somente estudo. A gente pode estudar alguma coisa sobre Deus? Claro que sim. A gente estudar sobre alguém significa a gente conhecer mais e mais a pessoa, né? A gente precisa estudar sobre as pessoas, né? Conhecer as pessoas assim, né? Olhando, percebendo como é que não é, o temperamento dela. Não é assim que a gente faz? Com o tempo a gente vai entendendo a pessoa assim, como é que é o temperamento, o que é que ela pensa, o que é que ela não pensa. Com Deus é a mesma coisa, mas não basta a gente estudar Deus. Deus não é apenas um objeto de estudo. Deus vive. Deus vive. Deus pensa. Deus vê, Deus fala. Um dia uma senhora falou isso comigo: mas pastor, Deus fala. Eu falei: quando a senhora ora, a senhora crê que Deus pode escutar a senhora? Claro que Ele escuta. Eu falei: como é que é fácil para a senhora entender que Deus tem ouvido, mas como é que é difícil para a senhora entender que Deus tem boca e fala? A gente tem essas limitações, né? A gente entende bem que Deus pode ouvir a nossa oração, mas que Deus não pode falar conosco. Claro que Deus fala. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Nós é que vamos mudando, mas Deus continua o mesmo. A vida com Deus não é só e tão somente esse estudo, porque senão a gente criaria um relacionamento muito frio com Deus. O relacionamento que Deus tem para conosco é um relacionamento de intensidade, né? Um relacionamento de confiança, de fé. Deus quer que a gente lide com Ele através da fé. É uma palavra tão pequenininha, né, mas tão poderosa, né? Produz, né, algo poderoso, algo enorme na vida de cada um de nós. Os discípulos de Jesus, eles tinham fé. Claro que eles tinham fé. Mas eles percebiam que Jesus tinha uma fé extraordinária. Eles tinham fé, mas Jesus tinha uma fé extraordinária. Eles olhavam para Jesus e viam Jesus operando milagres. Por isso que eles chegaram e pediram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Tem muita gente que não entende bem o que Jesus quis dizer aqui em relação sobre ter fé como um grão de mostarda. Tem muita gente que pensa que Jesus está falando do tamanho. Se você tiver uma fé do tamanho, Jesus não falou do tamanho. Jesus falou: se você tiver uma fé como um grão de mostarda. Jesus está falando outra coisa. Jesus não está falando de tamanho. Aqui que entra uma situação, porque os discípulos olhavam para o tamanho da fé que eles possuíam. E muitos de nós olhamos para o tamanho da nossa fé. E o grande problema é que a gente coloca fé na nossa fé
E quando a gente olha para a nossa fé, e a nossa fé é muito pequenininha, sobretudo quando a gente está passando problema. Quando o problema é com o outro, a nossa fé aumenta. Já repararam isso? Mas quando o problema é com a gente, a nossa fé diminui. Já aconteceu isso com você? Levanta a mão aqui. Quando você está orando por alguém, a sua fé cresce. Mas quando é um negócio com você, parece que a sua fé quase que some. E a gente pensa que Jesus, quando os discípulos falaram: Senhor, aumenta, acrescenta-nos a fé. E Jesus falou: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. O que Jesus estava falando aqui? Ele estava comparando o tamanho de uma coisa com a outra? Não, Jesus, na verdade aqui, ele estava ensinando sobre a semelhança entre a fé e uma semente, e não sobre o tamanho da fé. Ele não estava falando, ele estava comparando, e você vai entender hoje sobre isso. Ele estava comparando ele ensinava sobre a semelhança. A fé é igual a uma semente, e ele citou uma semente pequenininha, para que a gente possa entender algo interessante aqui. Como é que a gente pode fazer uma fé crescer? Jesus estava, na verdade, ensinando o seguinte: um grão de mostarda não acrescenta nada. Escute, Jesus estava ensinando assim: olha, um grão de mostarda é muito pequenininho. Você não pode usar no tempero uma mostarda, só um grãozinho. É muito pequenininho. Para você utilizar o que esse grão tem de potencial, agora escute, para você utilizar o que esse grão tem de potencial, você precisa plantar esse grão. Esse grão precisa ser plantado. Quando você planta esse grão, nasce um pé de mostarda. E o pé de mostarda, ele é tão grande, às vezes ele cresce a mais de 2 metros, que parece até uma árvore. Não é uma árvore, parece uma árvore, é uma planta, mas cresce tanto, que cresce um pouco mais do que 2 metros, que parece, quem olha de longe pensa que é uma árvore de mostarda. Não, é uma planta, mas não é uma plantinha, ela cresce muito. O que Jesus disse é o seguinte: que se você fizer com a tua fé a mesma coisa que um agricultor faz com o grão de mostarda, você vai acrescentar a tua fé. Vocês estão entendendo? Se alguém perguntasse: acrescenta, Senhor, ao grão de mostarda alguma coisa, o Senhor ia falar: planta ele, porque vai nascer um pé de mostarda e vai produzir muita mostarda. Então Jesus está falando: olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, ou seja, se você aprender a plantar isto, você vai ter um pé grande de fé, assim como se tem um pé grande de mostarda. Jesus estava ensinando ali, usando a lei da semeadura, a lei da semeadura e da colheita. É isso que Jesus estava falando. Eu tenho que lançar minha fé para colher alguma coisa da fé. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui, mas a fé é uma semente que eu preciso aprender a plantar para que ela possa dar frutos. Jesus estava ensinando isso aos discípulos, por quê? Porque os discípulos tinham a fé, mas eles não tinham a fé extraordinária como Jesus tinha. Porque a fé que Jesus possuía era uma fé que produzia fruto, e a dos discípulos ainda não. Nós temos fé, a gente crê, a gente espera, mas a gente ainda está com a fé igual grão de mostarda, a gente está com ela na mão, e a gente não entende ainda, muitos de nós não entendemos, de que é necessário a gente semear a nossa fé, para que quando ela caia no terreno fértil de Deus, ela possa produzir o fruto, que ela possa produzir mais. Por isso que Jesus está falando: olha, vocês precisam aprender a fazer crescer a sua fé. É isso que ele está ensinando.
Não é, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, sim, ela vem. Mas como é que se cresce a fé? Aprendendo a lei da semeadura e da colheita. Então eu quero falar para vocês aqui 3 coisas em relação a essa semeadura e essa colheita. A primeira semeadura, é necessário a gente ouvir e tomar posse da palavra de Deus. Você quer lançar no terreno a sua fé, precisa ouvir e tomar posse da palavra. A palavra de Deus, ela não pode entrar e ficar no nosso raciocínio, ela tem que entrar no nosso espírito, ela tem que chegar até o nosso espírito. O terreno onde ela precisa chegar para ela produzir algo é no nosso espírito. O terreno, ela precisa passar pela nossa alma. Porque qualquer um que tenha fé, e a gente não pode confundir fé com acreditar. Eu já disse muitas vezes isso aqui na igreja. Tem muita gente que acredita em Deus, mas não vai ver um milagre de Deus, nada, uma manifestação de Deus nenhuma. Porque ele acredita na existência de Deus, ele acredita no poder de Deus, ele acredita que Jesus é o Salvador, ele aceitou Jesus como Salvador, ele está salvo, mas ele não vai experimentar nada da presença, porque o grão está na mão dele. E a primeira semeadura que eu preciso para que o grão comece a produzir aquilo que eu estou esperando, é lançar exatamente na palavra, é ouvir e tomar posse da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 5 versículo 29 diz assim, olha o desejo de Deus, como seria bom, olha que Deus está falando, como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem e me obedecessem a todos os meus mandamentos, assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes, para todo o sempre. Amém. Olha o que Deus está falando. Como que seria legal, como que seria bom se eles tomassem posse daquilo que eu estou falando, porque seria bom para eles e para todos os descendentes deles. Às vezes a palavra de Deus, ela entra no nosso raciocínio, a gente raciocina sobre ela, mas ela precisa ir mais fundo, ela precisa entrar no mais profundo da nossa alma, para que ela possa produzir algo, para que a nossa fé não seja apenas a fé, mas seja uma fé extraordinária, uma fé extraordinária. Porque, irmãos, o que nós precisamos na nossa vida é a manifestação do poder de Deus na nossa vida. O que nós precisamos é a manifestação de Deus na nossa casa. Na igreja é bacana, mas o que nós precisamos é a manifestação dele dentro da nossa casa, é a manifestação do poder dele dentro da nossa vida profissional, é a manifestação dele dentro da nossa história fora da igreja, no nosso dia a dia, com as pessoas que você anda lidando. Mas para isso é necessário que a nossa fé, ela seja maior, que a gente aprenda a lei da semeadura na fé. Jesus estava só ensinando isso. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão, é como um grão de mostarda. Significa, se você tem um grão de mostarda, para você produzir mais mostarda, para você produzir fruto, você precisa plantar a mostarda. Por que ele citou a mostarda? Porque a mostarda é um grão pequenininho, é pequeno, é ínfimo. Por que ele está citando isso? Porque às vezes a gente fica enfraquecido, porque a gente fica olhando o tamanho da nossa fé. Não importa o tamanho da sua fé, importa que a gente saiba semear a nossa fé. Quando a gente começa a semear de forma correta, ela produz o fruto correto. Não dá para ficar segurando a nossa fé e falando, Senhor, eu tenho uma fé, mas é muito pequenininha. E Deus está falando, não é isso que eu ensinei para vocês. Eu não estou falando do tamanho de uma fé, eu estou falando do que você vai fazer com a sua fé. Como eu disse anteriormente, ter fé é muito mais do que acreditar em Deus. Ter fé é saber, é a certeza de que Ele vai produzir algo.
mas eu preciso semear da forma certa. Como eu disse aqui em Deuteronômio 5:29, quando Deus deseja isso, como seria bom se eles me obedecessem, como seria bom se eles me escutassem, se eles respeitassem a minha orientação. Assim iria tudo bem para eles e para os descendentes deles, para sempre. Ele está nos ensinando isso, que é necessário a gente ouvir e tomar posse. A palavra de Deus é para você. Quando eu leio a palavra é para mim. Quando nós estamos falando aqui, nós estamos entregando para você algo. Você não pode sair da igreja sem a presença, sem o algo de Deus. Tem algo de Deus para a tua vida. É necessário tomar posse, essa parte é minha. Ninguém come numa festa, ninguém come o bolo inteiro, é uma fatia. Às vezes nós falamos aqui 40 minutos, aí uma fatia daquilo que falou entrou no teu coração. Toma posse disso, segura isso, leva para casa isso. É a primeira semeadura, é ouvir e tomar posse. É para mim, está falando para mim. Deus está falando para mim. Deus está usando o pastor para falar para mim. Deus está usando a minha vida para falar comigo. É assim também. É a primeira semeadura. A segunda semeadura é a gente aprender a ouvir tudo aquilo que Deus tem feito na vida dos outros. Sabe, às vezes nós somos vaidosos, a gente pensa que Deus só fala com a gente, que Deus só faz com a gente. A gente precisa começar a escutar aquilo que Deus está fazendo. Por isso que é importante o testemunho, a gente ouvir o testemunho de alguém. Por isso que é importante a gente escutar alguém. Porque se Deus está fazendo com o outro, Ele vai fazer conosco. Se Ele faz com um, por que Ele não pode fazer com a gente? Se Deus resgata alguém de algum lugar, por que Ele não vai resgatar o outro? A gente precisa ouvir. Isso não pode trazer inveja, isso não pode trazer desânimo, mas isso, quando nós ouvimos o que Deus está fazendo, isso precisa aumentar a nossa fé. É uma semeadura. Se Ele fez um milagre para o outro, Ele pode fazer também na minha vida. É assim. João capítulo 4 versículo 39 diz isso. Lembra da história da samaritana? Muitos dos samaritanos creram em Jesus por causa da palavra daquela mulher, o testemunho dela. A Samaria era um lugar difícil para se pregar. E Jesus vai até o poço de Jacó e fica ali, pede água à samaritana. Mas Ele operou tanta coisa na vida da samaritana. Ela chegou com um cântaro de água para buscar água. Ela colocou aquele cântaro lá, para encher de água. Escuta o que eu vou falar. Para encher de água. E aí o que acontece? Ela encontra Jesus, está ali, Jesus está sentado ali, pede água a ela. E ela começa a conversar com Jesus, e Jesus conversar com ela. E Jesus então começa a falar da história dela e apresentar respostas para a história dela. Jesus não está criticando, Jesus está limpando o coração dela, está curando o coração daquela mulher, está curando ela. Ela percebe que a linguagem dele é de cura. Ele vai cavando aos poucos. Primeiro ela se sentiu útil, ele pediu água. Depois ele foi falando sobre as questões dela, da família dela, sobre adoração, sobre profundidade com Deus. Aquela mulher foi tão impactada e tão curada naquele momento, irmãos, que ela deixou o cântaro ali. Escuta, ela fora buscar água no poço de Jacó. Jesus transformou ela num cântaro. Ela não estava mais carregando um cântaro, ela deixou aquele cântaro, porque agora o cântaro que ia levar água para a cidade era ela, a água viva. Por isso que ele disse: se você soubesse quem tem o poder, quem está falando com você, você que pediria água e nunca mais você teria sede. Você sabe o que ele estava falando? Você não está entendendo, mulher, que eu estou conversando com você e eu estou transformando você no cântaro.
Você não vai levar água nesse cântaro e esta água que volta a dar sede. Mas eu estou transformando você, mulher, num cântaro, e você vai sair daqui hoje transbordando de água viva do Espírito Santo. Essa é a semeadura. Quando ela vai para a cidade, ela fala: eu encontrei um profeta lá no poço. Tem um profeta lá, e ele fez isso na minha vida. Quando eles ouviram um testemunho dela, eles queriam a mesma água que ela possuía, a mesma água que nunca mais alguém tem sede. Eles correram para lá para ver não o poço de Jacó, mas para ver o Senhor Deus Todo-Poderoso de Jacó. Você está entendendo isso, irmão? Eles foram para lá para isto. Como que o testemunho vai impactando? O testemunho, a mudança da vida, da nossa vida, é um testemunho. Sabe, a gente não precisa falar nada, a gente só precisa mostrar aquilo que o Senhor fez. Não precisa falar nada. A nossa casa, os nossos amigos precisam ver aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Jesus um dia estava pregando em casa, e a casa estava lotada de gente, e a Bíblia revela um negócio interessante. A Bíblia diz assim: olha, eles foram lá para ouvir Jesus pregar, mas eles foram lá também para ver Lázaro, a quem Jesus ressuscitara. Eu estava morto e fui ressuscitado. Você estava morto e Jesus ressuscitou você. Você estava perdido e Ele te encontrou. Ele foi até onde você estava e encontrou você e chamou você. Ele disse: olha, não foi você quem me escolheu, mas eu escolhi você. Ele nos encontrou. Você sabe por que Ele nos encontrou? Para que a gente possa falar com as pessoas exatamente isso, para mostrar isto, que de alguma forma o Senhor transformou a nossa vida, que de alguma forma nós pensamos diferente, de que de alguma forma nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes. Nós fazemos a diferença, ainda que as trevas se incomodem com isso, mas nós fazemos diferença. Muitos daqueles samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Essa é a segunda semeadura: ouvir os testemunhos e ser testemunha. E ser testemunha. A terceira e última semeadura aqui é estar em profunda comunhão com o autor da palavra. Escuta, se eu quero crescimento da minha fé, eu preciso estar em profunda comunhão com o autor da palavra. Quem é o autor da palavra? O Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus traz uma revelação tremenda. Ele diz: olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ele não estava falando: olha, vocês vão receber o Espírito. Não, ele está falando: vocês, quando o Espírito descer sobre vocês, vocês vão receber um poder de uma fé extraordinária. Vocês vão receber um poder extraordinário. E ele continua dizendo: e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até em Itaperuna, Natividade, Muriaé. O que ele está falando? Que quando eu tiver comunhão com o Espírito, é isso que ele está falando. Quando descer o Espírito, quando eu tiver comunhão com Ele, Ele vai trazer para a minha vida poder. Escute, Ele está dizendo isso: quando a minha vida for misturada com o Espírito Santo, quando a minha vida estiver misturada. Paulo um dia ele fala assim: olha, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Porque ele estava tão misturado com Jesus,
que ele já não sabia se era ele ou se era Jesus, se era ele falando, se era Jesus falando, se era ele enxergando ou era Jesus enxergando. Ele estava misturado, houve uma simbiose, houve uma mistura ali, e ele percebeu isto. Ele disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus nos revela essa coisa tremenda. Ele disse: olha, quando o Espírito Santo descer, quando você for misturado com o Espírito Santo, quando você estiver misturado, quando você não souber mais a diferença entre o Espírito Santo e você, aí você vai receber um poder, aí você terá uma fé expectante, aí você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo, aí você vai ver transformação ao teu redor, aí você vai começar a enxergar o sobrenatural de Deus na tua vida. Escuta, eu sinto muito por aqueles que não entendem o que é a descida do Espírito Santo. Eu sinto muito por aqueles que aprenderam de forma errada sobre o revestimento de poder. Eu sinto muito para aqueles que não estão conseguindo viver isto, que estão bloqueados com isso. Mas a verdade é esta: se eu quero viver uma fé expectante, só e tão somente através do poder do Espírito Santo. Mas o Espírito precisa descer sobre a minha vida. Concluindo a mensagem, acredite naquilo que Deus diz. Tome posse naquilo que Deus diz para você. Vamos ficar de pé. Tome posse naquilo que Deus está falando com você. Acredite na transformação. Deus pode transformar as pessoas. Acredite na transformação. E acredite naquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer através de você e na sua vida. Não fica olhando o tamanho da sua fé, olhe para o tamanho do seu Deus. Ele não está ensinando que o extraordinário depende do tamanho da sua fé. Ele está ensinando que o extraordinário depende daquilo que você vai fazer com a tua fé. Semeie a tua fé de forma correta. Acredite naquilo que Deus fala com você. Deus está falando aqui nessa noite para você. Acredite nisso que Deus está falando com você. Acredite que Deus tem transformado muitas pessoas. E eu sei que Deus transformou você. Mas acredite em algo sobrenatural. Descerá. Você vai receber o poder quando descer sobre você o Espírito Santo. Você vai receber o poder quando você se misturar com o Espírito Santo. Quantas pessoas têm dificuldades nisso por causa de exageros. Irmãos, o exagero faz com que pessoas se afastem. Mas você e eu precisamos receber esse poder do Espírito. Nós precisamos disso. Não olhe para os exageros de um lado ou do outro. Quantas pessoas estão frias, decepcionadas por causa do exagero. Não olhe para exagero, olhe para aquilo que Deus está falando. Você vai receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre você. E aí você não será mais ouvinte da palavra, você vai ser testemunho da palavra. Você vai falar: Ele esteve aqui comigo, Ele esteve aqui comigo, Ele está aqui comigo, Ele fala comigo, Ele se move em mim, Ele opera. Oh, aleluia.